A paz do Senhor, irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um culto da nossa Igreja Comunhão com Cristo. O pastor Bruno, pastora Tatiana estão viajando, eles viajaram de férias e depois eles vão fazer uma pequena viagem também a negócios. Então eu devo ficar com os irmãos cerca de 30 dias, mais ou menos. Eu sou a pastora Lenita Capanema, sou mãe do pastor Bruno, sogra da pastora Tatiana. E nós, então, estamos muito felizes com a presença de todos vocês aqui. Vamos orar para que o Senhor venha abençoar o nosso culto de hoje. Vamos nos colocar em oração. Senhor querido e amado, Santo de Israel, Deus de poder e Deus de glória, neste momento, ó Senhor querido e amado, eu sinto a Tua presença neste lugar e de uma forma muito forte, Pai. Glórias a Deus, o Senhor tinha me dito que o Senhor ia fazer milagres e maravilhas. E eu glorifico o Teu nome por isto. Senhor, abençoa o grupo de louvor. Senhor, são louvores que sairão dos corações deles para os Teus corações. Abençoa a boa vontade de cada um que está aqui nesta noite, Senhor, para prestar este serviço para Ti. Senhor, querido e amado, conceda a eles, Senhor, algo que o coração deles muito deseje. Senhor, abençoa todos que estão aqui presentes. Abençoa aqueles que estão em casa. Senhor, ministra sobre as suas vidas, ó Deus. Senhor, ministra saúde, ministra paz. Ministra, Senhor querido, sobre todas as áreas de suas vidas. Que eles venham a sentir, ó Deus, o Teu poder. Que eles venham a sentir, Senhor querido e amado, que o Senhor agiu nas vidas deles. Que eles saibam, Senhor, que o Senhor agiu. Que o Senhor tem poder e que o Senhor agiu. Abençoa, Senhor, a pregação. Esteja conosco em cada momento. Age, Senhor, nas nossas vidas. Nós te pedimos, este culto é Teu. Assume o primeiro lugar neste momento. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus, nós queremos essa noite, Pai, levarmos as nossas mentes, os nossos espíritos ao Teu Espírito. Que o Senhor possa nos conduzir, Senhor, a Te adorar. Que a nossa adoração possa chegar ao Senhor como aroma suave, Pai, em Tuas narinas. Pai, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te entronizamos. Nós declaramos, ó Deus, nessa noite que não há um Deus maior que o Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos estar perto de Ti. Queremos cada dia mais estar perto de Ti, Te louvando, Te engrandecendo. Em nome de Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, Senhor, eu entrego ao Senhor. Tudo que há em mim, quero Te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Seu amigo eu me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar,
aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, oh, eu quero te ofertar, eu quero te ofertar. mas ainda é pouco, eu sei. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado a tudo aquilo que o Senhor derrama sobre nós, Se comparado ao que nos tornamos filho de Deus. não sou apenas servo, teu amigo eu me tornei. Te louvarei, Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. eu te louvarei, Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Espírito que habita em você possa colocar na tua mente que o melhor lugar é estar na presença de Deus e aos pés de Cristo. Esse lugar nos liberta, esse lugar nos transforma. Então a palavra do Senhor diz que quando queremos ser grandes, temos que ser pequenos. Jesus, que no caminho que nós estivermos, Senhor, a gente venha perceber a tua presença. Que os nossos olhos espirituais essa noite, Senhor, possam observar que o Senhor está no nosso meio, que o Senhor está andando conosco. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, Ensina em amor, ele é tão manso, cuida dos corações. ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu
ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Deus, Jesus, queima, incendeia os nossos corações essa noite, Pai. Nós não viemos aqui em vão, mas nós viemos aqui prestar um culto ao Senhor. O Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Meu Deus, que em todos os momentos das nossas vidas, Pai, venhamos a perceber o Senhor. Mesmo, Senhor, diante das adversidades da vida, venhamos a entender que o Senhor está no negócio, que o Senhor está andando lado a lado conosco, Senhor. Não só quando partirmos o pão, mas, Senhor, em todos os momentos, ao acordar, ao levantar, ao amanhecer, ao anoitecer, nós queremos entrar e estar em comunhão contigo. Ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Obrigado, Jesus, obrigado. Aviva, Senhor, as nossas vidas essa noite. Aviva, Senhor, o nosso caminhar contigo, Pai, em nome de Jesus. Derrama, Senhor, derrama sobre este lugar. Oh, Jesus. Vai enchendo esse ambiente, Senhor, com a tua glória. Vai enchendo esse ambiente com a tua presença, Senhor. Pai, não somos nada diante de ti. Nós já declaramos isso essa noite. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, Jesus.
te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente com a tua glória. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama, a terra clama. Oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra chama. Oh, a terra clama, clama, clama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Meu Deus, Jesus, nós abrimos os nossos corações essa noite. Nós abrimos os nossos corações essa noite, Senhor, porque queremos sentir a Tua presença. Queremos que o Senhor derrame o Teu Shekinah sobre esse lugar. Oh, Espírito de Deus, vem. Oh, Espírito de Deus, vem. Oh, Espírito de Deus, vem. Vai derramando o Seu aviva. Vai derramando a Tua presença. Vai derramando, Senhor, da Tua graça. A Tua misericórdia tem que nos alcançar essa noite, porque nós queremos ser alcançados por Ti. Oh, Jesus, vem. Oh, Jesus, aviva. Jesus, aviva essa igreja. Jesus, aviva esse lugar. Meu Deus, aviva aqueles que estão em casa, Senhor. Oh, Espírito de Deus, vai trabalhando, Senhor. O Senhor é onipresente. O Senhor está em todos os lugares. Então aviva. A terra chama. Oh, a terra clama, clama, clama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Que seja hoje, que seja hoje, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o Teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o Teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o Teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o Teu Espírito. Yeshua,
seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Glória ao Senhor, aleluias. Irmãos, eu espero que vocês tenham também sentido o que nós sentimos, porque nós sentimos assim, como se o céu descesse e a gente subisse e a gente se encontrasse. Foi algo lindo, maravilhoso. Queridos, nós vamos ler hoje uma passagem que fica em Lucas 22, Lucas capítulo 22, versículos 31 a 34. Enquanto vocês procuram, pode pegar a sua Bíblia, irmão, seja evangélica, seja católica, você que está em casa, mas pegue a Bíblia que você tem. Eu acho muito importante que os irmãos acompanhem, que estejam sempre acompanhando nas suas Bíblias aquilo que nós estamos falando. E a importância disso é para que você veja que nós estamos aqui falando de Bíblia, que nós estamos falando aqui daquilo que você vai ler também. Enquanto os irmãos procuram, eu vou fazer uma oração pelo culto e pela pregação. Pelo culto nós já fizemos, mas pela pregação. Antes, vem aqui, crianças. Vamos orar pelas crianças que vão descer lá para a salinha, né? Amém? Estenda as mãos para cá, queridos. Vamos orar. Senhor querido e amado, aqui estão, Senhor. Oh, Santo de Israel, esses são os teus pequenos. São o futuro, Senhor, da tua igreja. Eu quero te pedir que o Senhor os abençoe. Que o Senhor, meu Deus, abençoe, Pai, a mente de cada um, o coração de cada um, para que eles sejam criados dentro dos teus caminhos. Age, Senhor querido e amado, cada dia nas vidas deles, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe também a irmã que vai cuidar. Amém. Glória a Deus. Nossas crianças são o nosso tesouro, não é, irmãos? Então vamos orar agora pela pregação. Eu quero pedir ao Deus Santo, Deus de poder e glória. Senhor, a tua palavra toda foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então ela só pode ser discernida pelo próprio Espírito Santo de Deus. Por isso eu te peço, Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento espiritual nesta noite, para que a gente venha compreender a tua palavra, para que a gente venha entender aquilo que está no profundo, no oculto, no escondido, aquilo que o Senhor quer revelar para a tua igreja. Senhor, abre a nossa mente, nosso entendimento espiritual nesta noite. Senhor, não nos deixe confusos. Senhor amado, afasta toda distração. Senhor, que nós tenhamos foco, concentração naquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Então vamos ler, eu creio que todos encontraram. Aqueles que estão aqui, que podem, eu gostaria que ficassem de pé, em reverência à palavra de Deus, porque quando nós lemos a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Então, em reverência, é bom que a gente se coloque de pé, amém? Então, assim diz a palavra do Senhor.
Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Até aqui, amados. Pode assentar. Queridos, esta é uma passagem em que o próprio Jesus diz para Pedro que ele ainda iria se converter. Ou seja, Pedro ainda não era convertido. Jesus estava dizendo para um dos seus principais apóstolos, ele estava dizendo que ele não era convertido. E aí muitos podem se perguntar, como muitos se perguntam quando leem passagens como esta, e falam: se Pedro, que andava com Jesus todos os dias, Pedro estava com Jesus praticamente desde o começo do ministério de Jesus. Ele viu a ressurreição de Lázaro. Ele estava lá no monte, quando houve a transfiguração de Jesus, e o próprio Deus falou e ele ouviu, dizendo: este é o meu filho muito amado, em quem me comprazo. Pedro sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ele presenciava os milagres. Ele estava ali ao lado de Jesus. E Jesus dizia que ele não estava convertido ainda. Então, quando a gente lê isso, a gente pensa: se Pedro, que andava assim com Cristo, não estava convertido, que esperança eu tenho? E eu? Eu estou convertido? Irmãos, esta é uma pergunta que você vai poder responder ao final desse culto. Essa pergunta é a pergunta que Deus está fazendo para você nesta noite. Mas quando você vê, irmão, o Pedro para quem Jesus falou aquelas coisas, e o Pedro em que ele se transformou depois, aí você percebe como Jesus estava certíssimo, como sempre, não é? Que Jesus falou que Pedro não estava convertido, ele não estava mesmo, não é? Então o Senhor me orientou a trazer esta palavra. O Senhor me disse para trazer essa palavra com esse título: como saber se eu sou verdadeiramente convertido a Deus? Isso é algo muito importante, porque disto depende a nossa eternidade com Cristo. É muito importante. E a gente tem que ficar atento mesmo, porque muitas das reações de Pedro, muitos dos sentimentos de Pedro, são sentimentos e são reações que nós também temos. Que também nós temos muito de Pedro em cada um de nós, não é? Então, para entender melhor essa situação de Pedro, entender melhor esta não conversão de Pedro, apesar de andar com Jesus, eu quero voltar um pouco e contextualizar. Eu quero colocar num contexto a história de Pedro, como foi esse caminhar de Pedro com Jesus Cristo. Então, a Bíblia diz, lá no Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 40 a 42, a Bíblia diz que André, o irmão de Pedro, ele já era discípulo de João. E quando ele ouviu João Batista testificando de Pedro, testificando, aliás, de Jesus, André viu João Batista testificando de Jesus, dizendo que aquele era o que havia de vir. André, então, deixou João Batista e passou a seguir Jesus. E ele falou de Jesus para Pedro, o irmão dele. Ele falou e levou Pedro para conhecer Jesus. E a Bíblia diz que este é o momento em que Jesus muda o nome de Pedro. Neste momento, o Senhor diz para Jesus: tu serás Cefas. Cefas é aramaico, e que significa Pedro em grego, e que ambos significam pedra pequena. Neste momento, então, Jesus muda o nome de Pedro, para ele se chamar Cefas.
ele já ali, colocando ali um indicativo de que ele tinha ali um chamado com Pedro. Mas Pedro passou a seguir Jesus naquele dia? Não. Não, meus irmãos, não. Aquele dia ele conheceu Jesus. Pedro voltou para a vida dele de pescador. Ele voltou para a vida normal dele. E aí a Bíblia relata que Pedro estava nesta vida normal, pescando, quando ele teve o encontro com Jesus, aquele encontro em que ele larga tudo e ele vem seguir a Cristo. E Pedro passa a seguir Jesus porque ele teve um sinal naquele dia. Naquele dia, a Bíblia diz que eles estiveram pescando toda a noite, lançando as redes toda a noite, e não conseguiram pegar um peixinho sequer. E aí, Jesus, depois que usou o barco deles para pregar para uma multidão, Jesus fala para Pedro lançar as redes no mesmo lugar onde Pedro já tinha pescado. Pedro começa a contestar, fala, eu já pesquei ali. E Pedro era assim, ele contestava até Jesus. E Pedro, mas ele foi. Ele falou, mas se tu estás mandando, eu vou. E ele foi. E ali, Pedro viu então um sinal do poder de Deus na vida de Jesus Cristo. Ali ele viu um sinal de Deus. Porque ele lançou as redes no mesmo lugar em que eles estiveram pescando a noite toda e sem pegar nada. E a Bíblia diz que os barcos se encheram tanto que eles não aguentavam. Então, quando chega à praia e Jesus chama Pedro para ser pescador de homens, Pedro vai. Aí ele vai. Ele acompanha Jesus. Aí ele tinha visto um sinal da glória de Deus, não é? E muitos de nós somos assim também. A vida de Pedro, eu vou contar a vida de Pedro para vocês, porque vocês vão se enxergar em muitos momentos. Nós também, muitos de nós somos assim. De repente, um dia alguém chegou para você e falou de Jesus. Alguém chegou para você e falou de Deus e falou de Jesus. Te convidou até para ir numa igreja. Falou assim, vamos lá, vamos conhecer Jesus. E você foi, nem que fosse por curiosidade, você foi. Você foi lá para conhecer Jesus. Mas você esteve lá, mas você não ficou. Você não sentiu que aquilo falava tão profundamente com você. Você até pode ter achado que aquilo não tinha muito a ver com a sua vida, que aquilo não tinha muito a ver com a vida que você levava. E então você volta para a sua vida antiga. Você volta para aquilo que você fazia antes. E esquece aquela situação em que um dia você foi lá conhecer Jesus. Assim como Pedro voltou para a vida antiga. Então, irmãos, aí ou Deus permite uma situação muito complicada na tua vida, de tal forma que você tenha que buscar a Deus para resolver essa situação, ou então você, e aí é uma situação que Deus nem te trouxe assim tanto pela dor, não é? Ou então você vê um sinal de Deus na vida de alguém próximo de você. E aí, ou porque você precisa muito de Deus, ou porque você viu um sinal de Deus, uma pessoa próxima a você, aí você quer conhecer mais desse Jesus. Aí sim, aí você quer conhecer mais. Aí você vai. Da mesma forma que Pedro também só foi neste momento. Aí é a hora que você vai. E você, então, neste momento em que você vai, tem umas situações que são corriqueiras, vamos dizer assim, não deveria ser, mas elas são. Que ou você vai e fica, ou você vai para conhecer Jesus, e o inimigo da tua alma, ele vai tentar contra você, porque ele tenta sempre te trazer de volta para aquilo que você era dominado por ele, e ele quer continuar te dominando. Então,
Você pode pensar assim, mas eu não era dominado por Satanás. Não tinha nada a ver, eu não tinha Jesus, mas eu também não era dominado pelo inimigo. E eu quero te dizer que isso não é verdade. Eu quero dizer para você que não existe casa vazia no plano espiritual. Que se você não estiver preenchido de Deus, o inimigo está dominando sobre você. Só que você não sabe, mas ele está. E aí ele pode tentar te trazer de volta. Ele pode pensar, essa pessoa era minha, eu quero ela de volta. E aí ele pode colocar na tua mente que aquilo que você está perdendo lá no mundo, que eram coisas que eram muito importantes para você, e que as pessoas que você conhecia não vão aceitar uma nova fé na sua vida, e que você pode perder muito mais do que ganhar, e ele pode te heredar com esse tipo de coisas que ele vai insuflando na tua mente. Ele pode te enredar com isto, e você volta, e você não prossegue no conhecimento de Jesus Cristo. E quando você não volta para o mesmo estágio em que você estava, porque ele não vai mais correr o risco de te perder de novo. Aí quando você volta, ele vai e coloca em você uma cegueira espiritual. Você se torna completamente cego para as coisas de Deus. Você não consegue mais saber que você está num caminho errado, porque espiritualmente você não tem condição de ver, porque ele não quer perder você novamente. Mas aí, vamos supor que você resistiu a essa cantilena de sereia que Satanás vem para tentar te levar de volta. Você resistiu e você ficou. E você ficou e quis conhecer mais deste Jesus. Eu quero te dizer que neste momento, você usou o estágio mais primitivo da fé. Nesse momento, você usou uma fé que ela é pequenininha, mas que ela foi o suficiente para te trazer e para fazer você ficar. Charles Spurgeon, que é considerado o príncipe dos pregadores, ele disse 150 anos atrás que existia uma fé antes da fé. E é verdade. Realmente há uma fé antes da fé. E nós vamos falar de alguns estágios aqui da fé. Porque a fé, ela é como se fosse a santificação. São degraus espirituais que você vai subindo. E a cada novo degrau que você vai subindo, aumentando a tua fé, aumentando a tua santificação, mais submissão a Deus você vai tendo. Então, são alguns degraus. Então, você estava lá, no degrau número 0. Você estava usando o estágio mais primitivo da fé, mas que foi uma fé que conseguiu trazer você para dentro da casa de Deus. E você resistiu. E eu quero dizer aqui, igreja, quando você tem um novo convertido, liderança, família, quando você tem um novo convertido, você tem que orar por ele, por ela. Você tem que orar assim como Jesus falou que estava ali orando por Pedro, para que a fé dele não desfalecesse. Você precisa orar pelo seu novo convertido, para que a fé dessa pessoa não desfaleça, para que ela não volte a ser aquilo que ela era antes, para a vida que ela tinha antes. Nós temos que orar. E ainda que a pessoa caia, você precisa estender as mãos, você precisa estar ali para apoiar. Ainda que ela recue, você tem que apoiar. A gente tem visto hoje, com muito mais frequência do que eu gostaria de ver, a gente tem visto líderes, tem visto igrejas que estão muito mais preocupadas, irmãos, em apontar o dedo, em julgar, do que em ajudar, do que em trazer aquele irmão da forma que ele tiver. Porque com problemas ou sem problemas, com defeitos ou sem defeitos, com pecados ou sem pecados, é preferível que você esteja na casa de Deus, onde ali sim você pode ser tratado, do que você com pecado lá fora. Então, é necessário que você venha. Então, você conseguiu ali aquele estágio ali que você falou assim, não, mas a minha fé é pequenininha, mas eu quero continuar, eu quero conhecer esse Jesus. E essa fé, ela não pode ser desdenhada por ninguém.
Porque essa é a fé que Paulo fala lá em Romanos 10, dos versículos 8 a 10, que Paulo fala que essa é a fé que você trouxe no seu coração, e que essa fé é para a justiça, e que ela é necessária, que é porque você tem essa fé, é que você pode fazer uma aliança com Deus e pronunciar esta aliança. É porque você trouxe esta fé, ainda que a fé seja pequena, você trouxe esta fé. Esta é a fé que vai começar a tua caminhada com Deus. Então veja que ali em Romanos, eu queria que vocês lessem comigo. Queria que vocês lessem Romanos 10, 8 a 10. É muito importante que a gente siga, sabe, as passagens bíblicas que a gente puder seguir. Não digo todas, porque às vezes também o culto pode se esticando, estendendo, porque se você for seguir todas. Mas é importante. E é importante você saber que você não pode ficar parado em nenhuma dessas etapas de fé. Então, o que é que Paulo fala acerca dessa primeira fé que você tem? E que ela é necessária. Ela pode ser pequena a tua fé, mas ela é necessária. Paulo fala assim: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, meus irmãos, se você não tivesse essa fé dentro do teu coração, você sequer podia fazer esta aliança com Jesus. Você sequer poderia chamar Jesus para fazer parte da tua vida e para ser Senhor e Salvador da tua vida. Então, essa foi a fé que você trouxe no teu coração para a justificação dos teus pecados. Você tem no coração para a justiça e com a boca você fez confissão para a salvação. Esse é o primeiro passo, e é um passo que se você não der, você não tem como prosseguir na sua conversão. Você não tem como prosseguir na tua caminhada com Deus. Essa aliança com Cristo, ela é um dos passos mais bonitos que uma pessoa pode dar na presença de Deus, embora ele seja dado lá quando a tua fé está no primeiro degrau ainda. É um passo lindo, porque é você dizendo assim para Jesus: Jesus, eu nem te conheço ainda direito. Eu não conheço a tua palavra. Eu não sei o que é que o Senhor requer de mim. Eu não sei o que é que o Senhor gostaria que eu fizesse, porque eu não conheço a tua palavra. Mas, Senhor, eu estou aqui me comprometendo a seguir a tua vontade, assim que a tua vontade for se revelando a mim. À medida que eu for conhecendo mais, eu estou me comprometendo que eu vou seguir. Então, este é um dos mais lindos saltos de fé que uma pessoa pode fazer na caminhada dela com Deus. É esse momento. É o momento em que você praticamente deu um cheque em branco para Jesus Cristo. E você disse assim: Jesus, cada vez que eu descobrir algo que o Senhor quer que eu faça, eu vou fazer. Pode, estou te dando um cheque em branco, eu vou fazer. Todas as vezes eu vou fazer. E aí, queridos, quando Satanás ataca, ele ataca para desfazer esta aliança. Esta aliança não se desfaz, porque pelo lado de Deus ela não se desfaz, porque Deus não muda e Ele não volta atrás. Pelo lado do homem, o homem quebra esta aliança às vezes e ele volta e ele recua. Mas pelo lado de Deus, Ele está ali sempre ali: filho, volta, filho, vem, porque eu estou te aguardando, não é? Então, quando você está ali, nesse momento, querendo passar para o próximo salto de fé, e o próximo salto de fé é um momento em que você começa o seu desenvolvimento espiritual. O inimigo pode estar ali o tempo todo te tentando.
volta, porque lá atrás era mais bonito, as coisas eram mais bonitas, tudo era melhor, você era mais feliz. Como se a alegria passageira fosse felicidade, não é, irmãos? Porque alegria é alegria, felicidade é felicidade. As coisas não se confundem. Mas aí ele chama de felicidade. Você era mais feliz. Você estava com uma vida ali que era melhor. Mas aí, se você consegue passar por tudo isto, você entra nesta outra fase, que é um outro patamar espiritual. Você entra no desenvolvimento espiritual. Essa é uma fase mais prolongada, que se a gente tivesse tempo, a gente até ia dividir esta fase. Mas a gente não tem esse tempo todo. Ela é aquela fase que você já se batizou, você já começou a ler a Bíblia, você já começou a conhecer mais desse Deus, você começou a conhecer mais de Jesus, você começa a ver o poder de Deus na tua vida e na vida das pessoas. Você começa a orar e ver a resposta da tua oração. Deus te manda uma resposta da tua oração. Você ora por outras pessoas e aquilo acontece. Deus te usa para fazer os milagres dele. Ele começa a te usar. De repente você tem até cargo na igreja. De repente o Espírito Santo de Deus começou a te usar. Sabe? E essa é uma fase mais demorada. E ela é uma fase perigosa. E ela é uma fase perigosa por quê? Porque muitos cristãos estacionam nela. Muitos cristãos ficam nessa fase. Essa era a fase que Pedro estava. Quando Jesus disse para ele que ele não era convertido. Pedro tinha fé em Jesus, ele sabia quem era Jesus, ele tinha fé em Deus. Ele via milagres acontecendo. Ele estava ali numa fase de desenvolvimento espiritual. Mas quando Jesus foi para o Calvário, ele ainda não tinha completado a salvação dele e não tinha completado ainda, irmãos, a conversão verdadeira. Ele não tinha essa submissão. E essa é uma fase perigosa. Eu vou dizer por que essa fase é perigosa, no meu entendimento. É porque você já conhece tanta coisa de Deus e você já se acostumou com tanta coisa de Deus, que as coisas de Deus já fazem parte da tua vida, do teu cotidiano. Mas aí o inimigo chega e de alguma forma você está ali alinhado com Deus, de alguma forma ele te desalinha com Deus em alguns aspectos e te alinha com o mundo nestes aspectos. Ele te desalinha com Deus e te alinha com o mundo. Mas em outros aspectos, você está às vezes presente na igreja. Às vezes você está ainda sendo usado por Deus para fazer a obra do Senhor. Muitas vezes você está ali sendo canal de bênçãos na vida de alguém. Só que você se desalinhou com Deus em algum aspecto e naquele aspecto você se alinhou com o mundo. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Que Deus, Ele não divide espaço com ninguém. Então, quando você se desalinha com Deus em algum aspecto, você pensa que Deus está contigo, que você está com Deus. Mas Deus não está mais com você. Ele já saiu, Ele já se afastou. Ele não está mais com você. Esse é que é o perigo. A pessoa está dentro da casa de Deus, às vezes ela está sendo usada por Deus, ela continua fazendo coisas que agradam a Deus, mas Deus não está mais com ela. Deus não está mais com ela porque ela abriu uma brecha e aí veio um demônio, como se fosse um encosto, aquele demônio fica ali buzinando e começa a entrar. Irmãos, e aí eu quero explicar para vocês uma coisa, porque o que eu mais vejo são pessoas que estão nesta fase, a pessoa passar a dar justificativas vãs para ela mesma. Ela passa a se justificar, ela começa a dizer assim, mas eu não mato, eu não roubo, eu estou com Deus, eu sou melhor do que muita gente que eu conheço. Ou seja, ela começa a se nivelar por baixo, ela começa a se nivelar por baixo por pessoas que já estão caminhando para o inferno.
Então não adianta se você está indo para o inferno por pecadinho ou por pecadão. O que interessa é que você está parando lá. E a pessoa começa a dar muitas justificativas. Ela fala assim, mas todo mundo peca. É fato, todo mundo peca. É bíblico, todo mundo peca. Mas há uma diferença, irmão, que você precisa saber. Existem aqueles pecados que você comete e quando Deus te confronta com o teu pecado, você abandona ele e se arrepende. E existe um pecado que é um pecado continuado. O pecado continuado é aquele que você sabe que é pecado, mas você não quer abandonar ele. Você não quer deixar de fazer aquilo. Então, nesse momento, você está enfrentando Deus e sendo aquilo que a Bíblia chama de inimigo de Deus. Neste momento, aquele demônio que estava do lado de fora, ali, jogando coisas na tua mente, no teu coração, a brecha que você abre quando há um pecado continuado, ela se alarga de tal maneira que Satanás não fica mais do lado de fora. Ele entra em você e ele passa a dominar você. Ele te escraviza. E você passa a ser uma marionete de Satanás. Só que você não sabe. Você pensa ainda que é cristão. Você não sabe. Então, você começa com aquela situação de você ficar se justificando. Irmãos, e você falando assim, não, mas não é nem tanto assim, não é isso, mas eu acredito em Deus, mas eu acredito em Jesus. Irmão, Satanás também acredita em Deus, ele também acredita em Jesus. E acredita muito, ele só não segue, mas ele acredita. Acreditar em Deus, acreditar em Jesus, o diabo acredita também, e acredita muito. Ele só não segue. Então, a pessoa se engana. E quando a pessoa se engana, ela não percebe que ela tem que fazer um caminho da volta. Esse é que é o perigo. É o perigo da pessoa não fazer o caminho da volta. De não estar mais ali caminhando com Deus, mas não se dá conta disto. E ela não faz o caminho da volta. Então, quando o Senhor está nos confrontando, confrontou a mim primeiro na preparação da pregação, e o Senhor, quando está confrontando cada um de nós, Ele está perguntando para você. Ele quer saber em que fase que você está. Ou você já nem está mais em fase nenhuma. Você já recuou? Você permanece com Deus? Você pensa que permanece com Deus e está sem Ele? Ou você acha que está com Ele e está com Ele? Em que fase que você está? Deus quer saber de você em que fase que você está. Então, é importante a gente saber que o que não é uma conversão verdadeira. Porque, irmãos, Pedro, ele era essa pessoa que ele acreditava em Jesus. Ele acreditava em Deus, ele acreditava em Jesus. Pedro acreditava em tudo isso. Pedro acreditava nos milagres do Senhor. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, assim como o inimigo também sabe. Ele sabia. Mas Pedro, ele era também aquela pessoa colérica. Uma pessoa que tinha um gênio complicado. Pedro era essa pessoa que principalmente, o pior de tudo, ele tinha uma fé inconstante. Pedro tinha uma fé inconstante. Para vocês terem uma ideia da fé inconstante que Pedro tinha, que naquela situação ali em que Jesus estava caminhando ao encontro dos discípulos que estavam num barco, os discípulos estavam num barco, Jesus começa a caminhar sobre as águas para ir ao encontro dos discípulos. E aí, quando descobrem que é Jesus, Pedro fala assim, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. E aí o Senhor fala, Pedro, vem. E aí ele começa a caminhar sobre as águas. Mas aí vem um vento. E aí, quando vem aquele vento, Pedro começa a afundar. E aí Jesus vai lá, segura Pedro pela mão e fala, homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, irmão, o mesmo Pedro que minutos atrás tinha fé para caminhar sobre águas, é o mesmo Pedro que minutos depois, quando percebeu uma dificuldade,
quando percebeu um vento contrário, uma dificuldade, a fé dele foi lá para o buraco. A fé dele acabou. Ele não tinha constância de fé. A fé dele não era uma fé constante. A submissão dele não existia ainda constante. Então nós também, muitos de nós somos assim, meus irmãos. Nós temos muita fé em Deus, mas quando as coisas estão dando certo nas nossas vidas. Porque na hora que vem um vento contrário, na hora que vem uma dificuldade, a fé da pessoa vai lá no buraco. É uma fé de altos e baixos, de altos e baixos. Esta não é a fé de um convertido, de um verdadeiro convertido. A gente precisa entender essas questões. A gente precisa entender o que é que pegava para Pedro, não é? Então, e tem uma outra coisa em Pedro que não era convertido também. Muitas coisas, aliás, né? Mas a mente de Pedro não era convertida. Sabe, irmãos, Pedro era aquele cara que quando Jesus falou para os discípulos, falou assim: vós quem dizeis que eu sou? E aí Pedro falou assim: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus falou assim: bem-aventurado sejas tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas foi o próprio Deus. Pedro é esse cara que Deus usou ele em revelação. Usou diretamente Deus em revelação. E no mesmo capítulo de Mateus 16, mais lá na frente você vai ver o mesmo Pedro, quando Jesus começa a falar para eles que, olha, tudo isso que vai me acontecer isto, isto e isso. Esse mesmo Pedro chama Jesus à parte e fala assim: mestre, não diga tal coisa, porque isso jamais vai te acontecer. Isso não pode acontecer contigo. E aí Jesus vira para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. Então, irmãos, no mesmo capítulo está lá Pedro sendo usado por Deus, numa revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E no mesmo capítulo está lá Pedro sendo usado por Satanás, para querer convencer Jesus Cristo de que ele não deveria passar por aquela morte. É o mesmo capítulo. Então, quando vocês tiverem oportunidade, vocês podem ver isso, Mateus 16. Irmãos, esse era o Pedro que não tinha uma mente totalmente sujeita à vontade de Deus, e uma mente que não era inconstante. Tudo em Pedro era inconstante. Essas questões são complicadas, porque a gente poderia estender aqui inúmeros casos em que Pedro foi inconstante, mas nós não temos tempo para isso. Aí a gente pergunta, mas se Pedro era essa criatura assim, tão complicada, por que foi que Jesus falou para Pedro que daria para ele as chaves dos céus? Que tudo aquilo que Pedro ligasse ou desligasse na terra, seria ligado ou desligado nos céus. E Pedro era esse sujeito assim, dessa forma, e Jesus falou isso para Pedro. E aí eu quero te dizer por que Jesus falou isso para Pedro. Porque Jesus, quando olha para mim, quando olha para você, quando Ele está olhando para qualquer um de nós, Ele não vê a nossa condição de hoje. O olhar de Jesus nas nossas vidas, Ele transcende os tempos. Jesus te vê lá na frente, Ele vê as suas potencialidades. Ele vê aquilo que você vai se transformar. Ele vê você, um homem, uma mulher de Deus, que você vai ser lá na frente. E Ele começa a te tratar hoje como este homem, esta mulher de Deus que você vai ser. Então, é assim que Jesus vê. E Jesus via Pedro aquilo que Pedro iria se transformar. Então, Jesus falou para Pedro que Pedro teria as chaves dos céus, que Ele estava dando. Porque Jesus não estava olhando para aquele Pedro que não estava convertido. Jesus, quando olha para você, Ele não vê os seus problemas, os seus defeitos. Ele vê aquilo que você será na presença dEle. E isso é muito, muito, muito importante. E porque Pedro, ele estava num processo de conversão, mas convertido ele não estava. Ele não foi capaz de manter uma promessa que ele tinha feito para Jesus ali naquela noite. Então,
ele tinha prometido que, se fosse preciso, quando Jesus fala, Pedro, quando te converteres, ele não nega que ele não está convertido. Pedro não nega. Ele não fala, eu não estou convertido. Mas ele já engata ali uma outra conversa, porque esse era Pedro. Pedro, quando ele ficava nervoso com alguma coisa, ele não sabia lidar com alguma coisa, ele começava a falar alguma coisa que não tinha nada a ver. Assim como lá na Transfiguração, quando ele viu lá Jesus, e então ele começou a falar, ele falou assim, eu quero fazer 3 tendas. Umas coisas que não tinham nada a ver. Então Pedro, quando ficou nervoso com aquilo, ficou abalado, Jesus falava que ele não estava convertido, ele falou, Senhor, eu te seguirei até a prisão, até a morte. E ele não foi capaz de cumprir essa promessa. Quantos de nós fazemos promessas para o Senhor e nós não somos capazes de cumprir as nossas promessas? Algumas nós cumprimos e algumas nós não cumprimos. Quantos de nós somos assim? Mas se um pastor chega para você hoje, se Jesus chega para você hoje e fala assim, você ainda não está convertido, você vai ficar magoadíssimo. Você pode sair daquele lugar e vai falar assim, aqui eu não volto mais, porque a pessoa acabou de dizer que eu não estou convertido. Não volto mais aqui. Então, queridos, não é dessa forma. Porque o que é que mudou o caráter de Pedro? O que é que mudou Pedro para fazer Pedro ser um homem convertido? Ele já começou a mudar ali, naquele momento em que ele negou Jesus 3 vezes. E ele mal tinha negado Jesus 3 vezes. E Jesus olhou nos olhos de Pedro. Encarou Pedro e olhou nos olhos dele. A Bíblia diz que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Então ali naquele momento começou a conversão de Pedro. Porque quando Jesus olha para você, quando você acabou de cometer um pecado, e Jesus te olha, e Ele olha para você, e você percebe que Jesus está olhando para você, não tem como você não se sentir o mais miserável dos seres humanos. Não tem como. Aquilo mexe com você. E a transformação de Pedro, ela continuou depois da ressurreição de Jesus, quando ele se encontrou com Jesus. Porque veja só a situação de Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, Jesus passou, olhou para ele, e ele caiu em si. E aí Jesus ressuscitou, ele não acreditava naquela ressuscitação de Jesus, porque nenhum dos discípulos tinham compreendido aquilo. A Bíblia disse que ninguém tinha compreendido. Eles não tinham compreendido que Jesus ia ressuscitar. E aí eles veem que Jesus ressuscitou, e Jesus vem para falar com eles. E Pedro deve ter pensado, meu Deus, e agora, como é que fica eu e Jesus? Como é que vamos ficar nós dois? Com os pecados que eu cometi? Irmãos, assim também nós ficamos às vezes, quando nós nos aproximamos de Jesus e a gente pensa, meu Deus, com que cara eu vou olhar para o meu Deus, com o pecado que eu acabei de cometer? Então, só que ali teve uma coisa, Jesus não lançou o pecado de Pedro ao rosto de Pedro, ele nem tocou neste assunto. Nem tocou neste assunto. Ali, Jesus fez foi confirmar Pedro naquela posição que ele tinha chamado Pedro. Porque Jesus olhava para o Pedro que ele ia ser. Olhava para a pessoa que ele ia ser. E olha como é importante a gente não ficar lançando no rosto da pessoa as coisas erradas que ela já fez. Isso é muito importante. Porque para você e para outra pessoa, porque nem você está atrasando a sua vida e nem o outro. Você está ali julgando, lançando. Jesus, o próprio Jesus que poderia fazer isso, não fez isso com Pedro. Então Pedro ali, o que aconteceu com Pedro? O que aconteceu foi a transformação da relação dele com Cristo. E aí eu preciso dizer para vocês que transformação não é mudança. Transformação no conceito bíblico é alguma coisa que não tem volta. Não tem volta, não é mudança. Mudança, assim, você mudou de casa, você mudou de emprego, você mudou de cidade. A mudança pressupõe que tem um retorno, que você pode retornar se quiser. Se eu quiser voltar atrás, eu vou. Isso é mudança. Transformação bíblica não tem essa possibilidade de voltar, de recuo. Quando Deus transforma, Ele transforma de dentro para fora. Ele faz aquela regeneração que Paulo falou. Ele transforma de dentro para fora. É como, por exemplo, uma borboleta. Está ali naquele casulo está ali se transformando ao longo do tempo numa borboleta, e está se transformando, até que chega um dia em que aquela borboleta lança aquela casca velha fora, e ela se transforma numa borboleta.
Irmãos, ela nunca mais vai conseguir voltar para dentro do casulo. Ela vai ter que morrer borboleta. Então, a vida dela vai ser só dali para frente. Ela vai morrer borboleta. Ela não tem como voltar. Assim é a transformação bíblica. É algo que acontece em você de dentro para fora, que muda o seu gênio, muda a sua forma de olhar, de pensar, muda a sua relação com o teu próximo. Você que era colérico, você não é mais. Você que era uma pessoa que se enfurecia facilmente com as coisas, você não é mais, porque você foi transformado. Você que era uma pessoa cheia de mimimi, que se magoava com A, com B, com C, você não é mais, porque você vai passar a olhar para o outro com o olhar de Jesus Cristo. Porque tudo isto foi submetido a Cristo na tua vida e foi transformado. Então, quando tudo é transformado, não tem volta. E aí é aquela hora que, se tudo for bem na tua vida, amém, você vai glorificar a Deus. Mas se aquilo que você mais quer na tua vida não aconteceu, você vai glorificar a Deus assim mesmo. Vai ser como Abacuque disse lá em Abacuque 3, versículo 7, 17, 18, aliás. Abacuque 3, 17, 18, que ele fala que se Deus, se a figueira florescer, ou se não florescer, se tiver gado no pasto, se não tiver, ou seja, se eu tiver o que comer, ou se eu não tiver, se as coisas forem bem para mim, ou se não forem bem para mim, ainda assim eu estarei com o Senhor. Ainda assim eu glorificarei ao meu Deus. Então é isso. Você teve aquilo que você mais sonhava na tua vida em ter. Amém, você vai glorificar a Deus. Você não teve aquilo que você mais sonhava em ter. Amém, você vai glorificar a Deus. Isto é transformação verdadeira. Isto é você colocar em total submissão a Cristo e deixar Ele transformar você totalmente, totalmente. Desde o seu pensamento menor até o seu maior, é Cristo te transformando. E te transformando de uma forma que dali você não tem volta. Ali você não tem mais nunca voltar como você era. Então, assim, não existe mais impulsividade. Você não age mais por impulso. Você não tem mais sentimentos pequenos, sentimentos de mágoa, sentimento de isto, de aquilo. Não gostei do que a irmã fez comigo, não gostei do que o irmão fez comigo, não gostei daquele pastor, não gostei daquela igreja. Irmão, você não se afastará de Deus por causa disto. E você não sentirá mais esses sentimentos, não te pertencem mais. Pedro foi transformado de uma tal maneira que aquele Pedro que estava lá, que negou Jesus, gente, Pedro depois, ele não tinha mais nenhum medo de morrer por Jesus. Pelo contrário, ele enfrentava, ele passou a ser um dos pilares da expansão do cristianismo, principalmente junto aos judeus. Então, Pedro, ele falou de Jesus, pregou Jesus, lá no mesmo sinédrio, lá onde ele negou. No mesmo lugar onde ele havia negado Jesus, ele foi lá e falou de Jesus, e foi preso por isto. Então, ele era preso porque falava de Jesus. Ele passava por situações difíceis, complicadas, porque ele falava de Jesus. E aí, quando o anjo tirava ele da cadeia, ele voltava lá no mesmo lugar para pregar de novo. E aí a pessoa falava para ele, mas eu não falei que você não viesse falar mais desse Jesus? E aí Pedro falava, mas muito mais me importa obedecer ao meu Deus do que a homens. Pedro estava disposto a morrer por Jesus como morreu, como de fato morreu. A vida dele não era mais tão importante, que é aquilo que Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Então, isso sim, isso, porque João também falava isso, que aquele que não nascer de novo, não verá a glória de Deus. Então, você tem que se transformar de novo, você tem que renascer, regenerar. É uma nova criatura. Não tem como você ser um pedaço das antigas criaturas que você já foi e achar que você está verdadeiramente convertido, porque você não foi. Então, eu quero deixar aqui agora uma passagem para vocês, e essa eu quero ler junto com vocês, que é lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 a 17. Eu quero deixar essa passagem de Paulo na carta que ele escreveu, na segunda carta que ele escreveu para os Coríntios, porque eu acho que esta passagem é uma passagem que ela trata de conversão mesmo, verdadeira. Então,
Eu quero deixar essa passagem para vocês. Todos encontraram? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 a 17. E a palavra do Senhor diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ou seja, todas as relações passam a ser espirituais. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, irmãos? E antes de encerrar, eu quero falar com vocês que estão nessa caminhada com Deus. Eu quero falar porque o Senhor pediu para eu falar. Eu quero te perguntar, oh, glórias, aleluias, Deus. O Senhor mandou te perguntar, meu irmão, oh, minha irmã, oh, irmão querido. O Senhor falou assim: por que você parou? Quem te mandou parar? Por que você estacionou? Por que você não me busca mais? Por que você deixou esfriar a tua fé? Você estava no desenvolvimento espiritual e você recuou. Você deixou que a tua fé esmorecesse. Você parou de ler a minha palavra, parou de me buscar em oração. Por que você parou? E o Senhor está dizendo: vem, vem e se firma novamente, antes que o inimigo da tua alma consiga te levar num caminho sem volta. E também, irmão, eu quero falar com você que um dia fez uma aliança com Jesus, e aí aconteceram coisas na tua vida, você estava em algum patamar dessa caminhada, e aí aconteceram coisas na tua vida, que o inimigo se colocou entre você e a caminhada que você estava fazendo, e você recuou e você saiu desse caminho com Deus. E eu sei que quando você saiu do caminho com Deus, você fez coisas que te envergonharam, coisas que te envergonham, coisas que você sente que você não tem mais condição de se aproximar de Deus. E aí você fica com vergonha do próprio Deus. Eu quero dizer para você, querido, querida, não tem outro caminho. Este é o único caminho, não há outro. Não há outro. Então não tem como. Então eu quero te convidar para neste dia de hoje, você fazer esse caminho da volta. Deus está te convidando hoje, para você vir hoje renovar esta aliança com Cristo, para fazer esse caminho da volta. E você que nunca fez uma aliança com Jesus também, e que quer fazer esta aliança, eu vou orar por você também, com você. Então, quem está nessa situação de retorno para os caminhos com Deus, e quem está nessa situação de uma nova aliança com Deus porque nunca fez, eu quero convidar, irmãos, e se você sente que você fez alguma besteira aí, que você nem sabia, você nem tinha percebido que não estava com Deus, mas você não estava, e você quer se reconciliar com Ele, eu quero te pedir que você que está aí na sua casa, você que está aqui, coloque a mão no coração e repita comigo, querido. Senhor meu Deus, neste momento, ó Pai querido, eu declaro que eu creio que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que veio em carne e que morreu para a remissão dos meus pecados. Eu te peço, ó Deus, que apague todos os meus pecados, que lança no mar do esquecimento
que escreva o meu nome no livro da vida. Que segure firme nas minhas mãos, para que eu nunca venha cair na caminhada contigo. E eu quero, irmãos, orar por você que acabou de fazer essa aliança. E eu quero pedir que a pastora Mônica esteja aqui comigo, orando também, antes de passarmos para o pessoal do louvor. Se a gente passou do horário, vocês me perdoem. Mas a gente tem que fazer da forma que Deus manda. Porque nós temos que orar por quem fez essa aliança. Temos que orar para que você possa se sentir cada dia mais firme. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, nós te glorificamos, nós te bendizemos. Pai amado, Deus querido, e vai recebendo, Senhor, a cada um que se rendeu aos teus pés, Senhor, a cada um que renovou a sua aliança contigo, Senhor, a cada um que vai retornar à tua casa. Senhor, vai recebendo de braços abertos. Senhor, vai renovando as forças, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, vai fortalecendo grandemente. Deus, traga para a tua casa cada um. O teu lugar não está vazio. O Espírito Santo te chama. Venha, venha de volta. O teu lugar está aqui a te esperar. Em nome de Jesus, meu Pai, tragam, Senhor, a cada um, Senhor. Pai, debaixo da tua graça, da tua glória, Senhor, e te glorificamos. Fortalece. Senhor, aqui somos uma igreja, Senhor, de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, nós te clamamos, traga, Senhor, pessoas da vizinhança, cada um, Senhor, Pai, que tenha a oportunidade de entrar na tua casa, Pai amado, e assentar, Senhor, conosco. Senhor, renova, restaura e traga. Recebe, Senhor, Pai amado, com um cheiro suave, Senhor, as tuas narinas. Senhor amado, Deus querido, tira toda trava que está nos olhos. Senhor, tira todo medo, todo mal. Senhor, seja lançado por terra e venha recebendo de braços abertos. E estamos aqui a te esperar de braços abertos. Abençoa a tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, ainda antes de passar para o grupo de louvor, me perdoa, mas eu quero glorificar a Deus porque o meu irmão está aqui nesta noite. Meu irmão esteve entre a vida e a morte. Eu quero agradecer a cada um de vocês que oraram por ele. Quero agradecer por aqueles que não estão aqui nesta noite, mas que também ajudaram em oração. Deus colocou anjos nas nossas vidas que nos ajudaram em oração. Quero agradecer muito, muito pela vida dele, porque em vários momentos, irmãos, nós estivemos lutando contra o espírito da morte. E o Senhor falou que ia dar vida. E eu glorifico a Deus por isso. Amém, Jesus. Apareça, que o seu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar. Vem me incendiar.
deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Amém. Vamos para a bênção apostólica, irmãos, estenda as suas mãos. Com o amor infinito de Deus Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós, não apenas hoje, mas por todo sempre. Vão em paz, em nome de Jesus. Amém.